Então, turma do sétimo ano, bem-vindo a mais uma videoaula. Hoje vocês já estão percebendo que eu estou com um acessório um pouco diferente. E aí, por que será? Porque o assunto da nossa aula de hoje é justamente saúde. Então, turma, nós sabemos que estamos aí vivenciando uma situação inusitada, um momento difícil, mas que com certeza a gente vai conseguir vencer, certo? Que é essa pandemia aí causada pelo Covid-19, né, pelo coronavírus. Então, eu resolvi começar a nossa videoaula de hoje usando a máscara para que vocês lembrem-se. Estamos em isolamento social, devemos ficar em nossas casas, sair somente quando for extremamente necessário. Além do uso da máscara, eu também tenho aqui o meu companheiro, ó, meu álcool em gel. Então, sempre que eu preciso sair, sempre que eu preciso me deslocar da minha casa para outros locais, sempre usando a máscara e sempre utilizando o álcool em gel. Mas então, turma, já deu o recado. Não esqueçam disso, é muito importante termos aí medidas de prevenção. Então, já que nós estamos falando de saúde, vamos aí dar continuidade. Se saúde diz respeito ao bem-estar de um indivíduo, por que ouvimos tanto em falar em saúde pública, né? É um caso aí que nós estamos vivenciando, um caso de calamidade na saúde pública. Turma, essa pergunta é fácil de ser resolvida. Nós vivemos em sociedade, a gente não vive isolado, né? A saúde pública está relacionada à integridade física e mental dos integrantes de uma comunidade, de uma sociedade. E isso depende diretamente de medidas que possam proporcionar melhores condições de vida, como educação sanitária, nutrição e habitação adequadas, emprego e salários dignos, ou seja, condições para a satisfação das necessidades básicas de qualquer membro de uma sociedade. Quando isso não acontece, temos uma comunidade mal atendida e doente. É nesse momento que a epidemiologia contribui através do acompanhamento de fatores que determinam a frequência e a distribuição das doenças nas coletividades humanas, né? Então, essa coisa de pandemia, epidemia, está sendo aí realmente muito parte do nosso cotidiano. Então, bom que fiquemos aí atentos ao que vai ser discutido na aula de hoje. Você já deve ter com certeza recebido em sua casa uma visita de um agente de saúde. E aí o objetivo dessa visita é orientar, prevenir, né, nos dizer que cuidados devemos ter em nossos lares para evitar a proliferação de doenças. Vamos utilizar aí como exemplo o mosquito da dengue, o famoso Aedes aegypti, que também transmite as infecções chikungunya e zika, que infelizmente há 2 anos atrás eu fui aí acometido por essa bendita chikungunya e até hoje eu ainda sinto certas sequelas em relação a essa doença. Mas vamos dar continuidade. Ele já deve ter informado que mesmo não havendo água parada em sua casa, é preciso orientar os vizinhos, que é justamente aquilo que nós falamos no início da aula. Nós vivemos em sociedade, em comunidade, pois um pequeno foco pode repercutir em toda a nossa vizinhança. Isso é um exemplo de como os responsáveis pela saúde pública procuram promover as condições sanitárias e de assistência nas comunidades, aproximando as instituições de saúde às pessoas. Então, quando recebermos a visita desse agente, a gente também tem que tomar certo cuidado, verificar se ele porta um crachá, observar se a foto do crachá é a mesma, né, da pessoa que está lá, representando aí esses órgãos de saúde. Então, além de termos os cuidados necessários em relação à manutenção da nossa saúde, a gente também tem que ter cuidado em relação à nossa segurança, porque nós já vimos casos aí de pessoas que acabam usando de má fé, se passando de agente de saúde e aí acabam realizando ações indevidas. Quando uma epidemia assola uma região, faz-se necessário o estudo aprofundado de onde deverão ser avaliados os elementos determinantes da doença. A distribuição dos fatores de risco e a gravidade do caso
e em seguida serão lançadas propostas de criação de eventos ligados à saúde coletiva com o objetivo de prevenir, controlar ou até mesmo erradicar a doença, que aí é o nosso tão desejo em relação ao que está acontecendo atualmente, né? Nós estamos aí todos desejosos que esta bendita Covid-19 seja erradicada para que possamos voltar ao nosso cotidiano. Isso é uma atribuição dos profissionais de saúde, mas nós, como população, também devemos fazer a nossa parte, não esqueçamos disso. E aí a gente agora vai começar a falar um pouquinho de invasores, formas de se combater os invasores e dessa forma evitar o contágio e a proliferação de algumas doenças. O nosso corpo está em constante troca com o ambiente, o nosso corpo interage com o ambiente. E isso ocorre pela nossa respiração, pela nossa alimentação, né, pela nossa nutrição. Nesse processo, estamos constantemente expostos a agentes que podem comprometer esse estado de equilíbrio chamado saúde. Por isso, nosso organismo é dotado de mecanismos que nos protegem desses agentes. Além disso, a ciência nos proporciona outras formas de proteção, aprimorando esses mecanismos naturais. Nesse capítulo, estudaremos os mecanismos pelos quais nosso corpo busca manter esse bom funcionamento que todos nós tão desejamos. Já estudamos que nosso corpo é uma máquina muito complexa. Então, a gente vê que nosso corpo, para que ele funcione, há uma série de eventos, uma série de acontecimentos que interpreta dos estímulos que vêm do meio e das respostas adequadas. O que é que isso quer dizer? Que o nosso corpo, de acordo com o ambiente que a gente está inserido, né, no ambiente que a gente vive, ele vai reagir a esse ambiente, a esses meios externos. E sempre buscando aí a manutenção da saúde do nosso organismo. Como toda máquina, possuímos uma série de barreiras que atuam protegendo o nosso corpo das ameaças. Imagine que o nosso corpo é um castelo. Ele é cercado de muralhas, mas possui portas e janelas. E é aí que a gente tem que tomar cuidado, porque é por essas portas e por essas janelas que esses invasores indesejáveis podem acabar comprometendo a nossa saúde. Só que nós temos barreiras naturais para evitar aí a invasão desses seres que podem acabar nos prejudicando, acabar comprometendo a nossa saúde. Essas barreiras naturais, elas funcionam como as muralhas e as paredes do nosso castelo. Frequentemente, a nossa pele é a primeira barreira natural. Ela é capaz de bloquear a entrada de agentes invasores, a não ser que, de algum modo, ela também esteja lesionada. Se houver ali um corte, por exemplo, na nossa pele, ela não vai ser eficaz, ela não vai ser eficiente em impedir, em bloquear a invasão desses agentes. Mas você deve estar se perguntando pelos invasores que estão ali à espreita quando nós respiramos ou quando nós nos alimentamos. Lembra que nós já falamos que o nosso corpo ele é uma máquina complexa. Então, se a pele se torna ineficaz, se existem ali outros agentes envolvidos, outros meios envolvidos, como a nossa respiração e a nossa alimentação, os nossos órgãos internos, eles também vão agir aí na nossa defesa. Certos órgãos do sistema respiratório e digestório, por exemplo, são revestidos por mucosas. Assim, somos protegidos pela presença da secreção que os recobre, como a lágrima, que recobre nossa mucosa ocular, o muco presente na cavidade nasal, a saliva da cavidade oral, a cera da orelha externa e o ácido do suco gástrico, protegendo aí o nosso estômago. Então, alguns órgãos, alguns mecanismos internos do nosso corpo também vão atuar aí na nossa defesa. Agora a gente vai falar aí sobre esses mecanismos. O primeiro que nós vamos falar são os mecanismos de defesa inespecíficos. Por que eles receberam essa nomenclatura, essa nomeação de inespecíficos? Pelo seguinte, galera, presta atenção. Esse tipo de mecanismo pode ser observado quando ocorre, por exemplo, um processo inflamatório, quando o nosso corpo ali está inflamado.
A inflamação é a reação do nosso corpo ao enviar um exército de defesa ao local que foi lesionado ou infectado por algum micro-organismo, por algum corpo estranho, digamos assim. Imagine que você tenha sofrido um pequeno corte e essa região começa a inflamar. Esse processo tem início quando são enviados leucócitos para o local da inflamação, desviados da corrente sanguínea, por um processo conhecido como diapédese. Nesse momento, essas células passam a englobar e destruir, por fagocitose, os agentes invasores. A diapédese e a fagocitose fazem dos neutrófilos a linha de frente no combate às infecções. Agora vamos entender por qual motivo aquela nomenclatura. Porque os leucócitos eles não têm essa função específica. Eles agem nessa defesa por uma necessidade do nosso organismo. Nosso organismo precisa aí se curar. E aí, por conta disso, os leucócitos vão, nesse exemplo citado, agir como um mecanismo de defesa. Agora a gente vai falar sobre mecanismos de defesas específicos. Esse tipo de mecanismo pode ser observado quando o sistema imunológico, além de ser capaz de identificar o micro-organismo que invadiu o nosso corpo, chamado de antígeno, apresenta efeito de memória, ou seja, o agente patogênico da primeira infecção é memorizado e em infecções posteriores é reconhecido, resultando numa defesa mais rápida e eficaz. Então vamos entender. Sofremos aí um processo inflamatório. Esse sistema imunológico ele vai armazenar as informações durante aquela infecção. Quando o nosso corpo sofrer aquela mesma infecção, a memória já está registrada. Então, o sistema imunológico já vai enviar de forma específica os anticorpos necessários, os antígenos necessários para combater aquele micro-organismo, aquela infecção. E isso vai ser muito mais eficaz e o nosso corpo vai se curar de uma forma mais rápida. A defesa pode acontecer quando os anticorpos se encaixam nos micro-organismos, imobilizando-os e destruindo-os. Ou quando leucócitos do tipo linfócitos T são enviados para destruir especificamente o órgão invasor. Isso por conta do que já foi falado. A memória já está lá, então nosso corpo, nosso sistema imunológico já sabe a forma adequada de agir. Medicamentos antivirais e antibióticos podem até contribuir para as reações de defesa do nosso corpo. Mas se o nosso organismo estiver muito debilitado, muito fragilizado, esses medicamentos eles não vão servir para resolver o problema. E um outro detalhe muito importante, turma, presta atenção no que eu estou falando agora. Tomar medicamento só com prescrição médica. Não vá se automedicar, não vá querer ali achar que você é um doutor e vou tomar remédio à torta e à direito, porque em vez de você contribuir para a recuperação do seu corpo, você pode estar prejudicando ainda mais a situação, certo? Então, remédio, medicamento só pode ser tomado se for com orientação médica. Não se automediquem, porque isso é muito perigoso. Vamos falar agora sobre imunização, né? Quando a gente fala de imunização, o que é que vem à mente de vocês? Estou imunizado. Quando a gente fala de imunização, a gente está falando do seguinte. O nosso corpo ele possui barreiras naturais, que são aquelas muralhas, e mecanismos de defesa, né, que seriam aí o sistema imunológico. Apesar de todo esse aparato, porém, pode haver situações em que esse nosso exército, que o nosso sistema imunológico, não esteja forte o suficiente para combater os invasores. Com a evolução da ciência, graças a Deus, né, podemos desenvolver formas de fortalecer esses exércitos e nos proteger de uma forma mais eficaz. É justamente isso que a gente chama de imunização. Então, olha só. Imunização é toda técnica capaz de tornar um organismo mais resistente a uma doença infecciosa. A imunidade pode ser do tipo natural ou adquirida, e em ambos os casos ativa ou passiva. Então vamos entender. O meu organismo ele pode se imunizar de forma natural ou de forma adquirida. Mas nos dois casos, o processo pode ocorrer de forma ativa ou de forma
passiva. A forma natural é ativa quando conferida pelo próprio corpo por meio de uma reação espontânea de produção de anticorpos, que é aquela história lá que nós falamos da memória, né? O nosso sistema imunológico aí memoriza certas informações para agir de uma forma mais eficaz. Um exemplo que nós podemos citar aí é a infecção da garganta, por exemplo. Quando isso acontece após uma exposição ao antígeno, o nosso corpo vai produzir aí anticorpos específicos contra aquele antígeno, aquele agente patogênico. O que é um agente patogênico? É um agente causador de doença. Então, nós dizemos que isso aí é uma forma natural, que o nosso corpo produziu e é ativo, né? Já na forma passiva, ocorre quando anticorpos são transferidos de um organismo previamente imunizado para um não imunizado de forma natural. Vamos entender, o meu corpo produziu aquele anticorpo e o meu corpo transfere para um outro organismo esses anticorpos produzidos por mim. Então, isso aí é uma forma natural e passiva. Então, a gente poderia citar como exemplo o caso aí dos bebês. Quando durante a gestação, por meio da placenta, ou após o nascimento por meio do leite materno, a mãe passa para o filho esses anticorpos produzidos por ela. Então, por isso que é tão importante a amamentação, né? Porque a mãe ali está imunizando o seu filho. A imunidade adquirida ou artificial também pode ocorrer de maneira passiva ou ativa. A forma passiva tem efeito temporário. Acontece quando há a introdução de anticorpos produzidos por outro organismo, o chamado soro. Os soros geralmente são administrados quando o agente agressor, o antígeno, tem efeito muito agressivo sobre o organismo, como o bacilo do tétano ou o veneno de cobra, que por apresentarem efeito muito rápido, não permitem que o organismo produza seus próprios anticorpos a tempo, ou seja, é tão agressivo o ataque ao nosso organismo, que se não for introduzido ali os anticorpos já produzidos, a gente podemos vir a óbito por conta disso. Então, isso aí é uma forma de imunidade adquirida ou artificial. E a gente diz que é passiva porque não foi aí produzido pelo nosso próprio organismo. Já a forma ativa acontece por meio de administração das vacinas, que contêm fragmentos do antígeno ou do próprio vírus, que é um agente patogênico em muitas situações, enfraquecido ou inativo, mas capaz de simular uma infecção, e com isso o nosso organismo vai começar a produzir os próprios anticorpos. O corpo produz o anticorpo, mas isso por conta da introdução, da administração aí desse antígeno ou desse ser patogênico. E aí, por meio da vacinação, o nosso corpo produz os anticorpos específicos para aquele tipo de antígeno e assim nós nos tornamos imunes. Mas lembrando que isso aí é uma forma artificial, né? E ativa porque vai induzir o nosso corpo a produzir os anticorpos necessários. Só, galera, que a gente não pode esquecer que, nesse caso, podem ocorrer algumas reações, certo? Vamos ver aí algumas delas. É frequente o número de casos de pessoas que manifestam reações após a aplicação de algumas vacinas. Apesar de muitas vezes incômodas, essas reações são consideradas benignas e têm evolução controlada, como, por exemplo, febre, dor e inchaço no local aí em que a vacina foi aplicada. Caso ocorra alguma outra manifestação mais grave, o atendimento médico deve ser procurado e, na primeira oportunidade, deve-se retornar ao local da vacinação para informar o ocorrido, onde uma ficha de notificação deverá ser preenchida e imediatamente enviada para a supervisão de vigilância em saúde, onde o caso vai ser avaliado, para verificar ali por que o seu organismo teve uma reação tão severa. Então, é importante observarmos como nosso corpo vai agir após a aplicação de uma vacina. Vamos aí agora falar sobre o sistema linfático e a imunidade. O que é que o sistema
linfático tem a ver com a imunização do nosso corpo. Tudo, turma. Participante ativo da imunidade adquirida, o sistema linfático realiza um trabalho em equipe junto ao sistema circulatório. O sistema linfático consiste numa rede de vasos de pequeno calibre, constituído de gânglios linfáticos, baço e linfa. Os gânglios linfáticos consistem em áreas dilatadas dos vasos linfáticos, denominadas linfonodos. Estes podem ser encontrados em maior concentração no abdômen, no peito, no pescoço, nas axilas, nos nossos joelhos, nos cotovelos e nas virilhas. A função dos gânglios é produzir leucócitos ou glóbulos brancos, elementos do tecido sanguíneo responsáveis pelo combate, por exemplo, de vírus e bactérias nocivas que invadem nosso corpo. Assim, quando ocorre qualquer infecção, os gânglios próximos aos órgãos infectados tornam-se inchados, passando a receber o nome de íngua. Então, com certeza aí você já deve ter ouvido falar os avós, os nossos parentes mais velhos, dizendo assim, fulano de tal está com a infecção, está com a inflamação porque aí nasceu uma íngua. É justamente aí o nosso corpo mandando alerta, né, combatendo algum tipo de infecção que está afligindo o nosso organismo. Baço. Tem uma estrutura semelhante à dos gânglios linfáticos, porém a diferença é que os gânglios estão distribuídos ao longo dos vasos, enquanto o baço consiste numa concentração maciça de gânglios em contato direto com a circulação sanguínea. O baço ele exerce várias funções, dentre elas destacam-se filtrar todo o sangue do organismo, remover do sangue circulante os glóbulos vermelhos envelhecidos, eliminar da circulação todas as partículas estranhas, tais como bactérias, intervir no metabolismo dos pigmentos sanguíneos por meio da formação da bilirrudina, o pigmento da bile, regular a hematopoese. Eita, gente, o tio de vocês aí gaguejando. Vamos lá de novo. Regular a hematopoiese, que é a formação das hemácias, fabricar hemácias, linfócitos e monócitos dos fetos e formar hemácias e glóbulos brancos nos adultos. Então, o baço aí tem várias funções mega importantes para a imunidade do nosso organismo, para o funcionamento do nosso organismo. Linfa. É um fluido esbranquiçado, de composição semelhante à do nosso sangue, porém sem hemácias, formado por plasmas, leucócitos e gordura. Ela é responsável pelas seguintes funções: promover a contínua drenagem dos metabolismos catabólitos e água dos espaços intersticiais, reintegrar as proteínas no sangue, conduzir ao sangue os elementos que atravessam a mucosa intestinal no processo de digestão e defender o organismo das agressões de bactérias e agentes tóxicos, conduzindo-os para os linfonodos, onde serão completamente destruídos. Ao concluir todo o trajeto pelo corpo, circulando sempre no sentido periferia para o coração, através dos vasos linfáticos, a linfa é finalmente lançada na veia cava, onde se misturará ao sangue venoso. É como se ela fosse ali fazendo todas as suas funções das extremidades do nosso corpo até chegar ao nosso coração. Tá bom, turma? Chegamos ao final de mais uma aula. Lembra, né? Durante a nossa aula, sempre faça o acompanhamento com a utilização do livro de vocês, também sempre utilizando o recurso do caderno para que vocês possam fazer anotações, para que às sextas-feiras, na nossa sala virtual, lá no Google Classroom, essas dúvidas possam ser retiradas. Então, a atividade referente ao capítulo de hoje, ao capítulo 7, está na página 100 e 101. Então, turma, um grande abraço, realizem as nossas atividades, elas são utilizadas também como nota de vocês, ok? Então, um grande abraço e até a nossa próxima aula.